Nós estamos hoje num culto missionário e eu tenho uma mensagem extraordinária para entregar. Segundo aos Coríntios, no capítulo 8, vai ser um ponto de partida e nós vamos transitar em 2 capítulos, 8 e 9 de Segundo aos Coríntios. O tema dessa mensagem que eu vou compartilhar é um chamado à generosidade. Se você gosta de anotar, se você gosta de tomar nota, um chamado à generosidade. Eu creio de verdade na Bíblia. Você crê na Bíblia? Sim. Eu gosto de dizer que eu creio até na capa. Até naquele... A Bíblia é sagrada, eu creio até nisso. Então, eu quero falar hoje sobre uma variável das Escrituras, tão importante quanto todas as outras, e principalmente no tocante à salvação. Quando nós falamos de salvação numa igreja, aparentemente é o discurso mais importante, é a mensagem mais importante, e sem dúvida nenhuma o é. Agora, nós só fomos alcançados por Jesus, porque Deus é generoso. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Nós só fomos alcançados e podemos falar de salvação em Cristo pela generosidade de Deus. Porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele então consumou a obra de Cristo no seu interior, se assim eu posso dizer. Imagina que Deus sendo Espírito, onde é o interior dele, né? Mas é só para linguagem humana. E o que nós vamos abordar é o coração da vida da igreja. A vida da igreja, ela é desenvolvida pelos relacionamentos, sim ou não? E quando nós falamos de relacionamento sem um pressuposto de generosidade, a gente vai ficar o tempo todo, enquanto cristão, querendo reivindicar os nossos direitos. Quando a gente começa a perceber que a generosidade é um tipo de centralidade relacional, você não se importa mais em ter, em reivindicar, mas no dar. O serviço, a obra do ministério, por exemplo, o ministério da palavra, eu só estou aqui porque eu estou dando, ofertando o meu tempo, ofertando minha vida. Para eu estar aqui preparado para ministrar essa mensagem, eu doei, eu ofertei do meu tempo, do meu dia, das minhas horas. A essência da vida da igreja está fundamentada na generosidade. Capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Repita assim comigo. Riqueza de generosidade. Só mais uma vez para impregnar em você. Riqueza de generosidade. Eu vou parar a leitura aqui, mas nós vamos caminhar até o capítulo 9 e eu quero pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Quando nós entendemos generosidade, algumas coisas começam a mudar no nosso interior. E o meu desafio nessa noite é caminhar com você diante de uma narrativa. E a narrativa, ela é conceituada pela generosidade. Nessa narrativa, eu quero quebrar algumas objeções, eu quero demonstrar a verdadeira face da generosidade, ou o verdadeiro entendimento da generosidade. Eu quero, nesse momento, falar de riqueza, de pobreza. Eu quero falar de bens materiais. Eu quero falar de disposição do coração. Então, eu preciso que você esteja comigo. Quantos me dão pelo menos 30 minutos? Hoje eu tenho uma tarefa que vai fazer a nossa comunidade e a sua vida ir para um outro nível. Se nós entendermos e se Deus me der graça para comunicar essa verdade, a nossa vida é outra. Porque nós estamos falando de generosidade, mas nós estamos falando de muita generosidade. Chega a ser redundante o entendimento desse verso 2.
Riqueza de generosidade chega a ser redundante. Quando nós somos redundantes falando de generosidade, a gente utiliza a palavra abundância. A palavra abundância, ela denota uma espécie, um tipo de generosidade. Quando nós lemos João 10:10, diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus dizendo, ele fala, eu vim para que tenham vida e vida. A abundância é uma graça de Deus sobre algumas igrejas. Se você ler esse verso primeiro, você vai perceber que o escritor, que é Paulo, está dizendo assim, olha, existe uma graça sobre as igrejas da Macedônia. Para entender a profundidade dessa expressão, ainda que pareça alguma coisa irrelevante, é importante que a gente volte no contexto histórico. Quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta da Macedônia. A Macedônia não é só um lugar, não é só uma cidade, ela é uma espécie de região. Repita assim comigo, é uma região. É uma região. E ele escreve para os coríntios, dizendo o seguinte, olha, existe uma graça de Deus nas igrejas da Macedônia. E o capítulo 8 e o capítulo 9 está incluso num livro em que o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. O que é isso na prática? Paulo plantou a igreja em Corinto. Passado um tempo, alguns chegaram nessa igreja e começaram a questionar a autoridade de Paulo. Começaram a dizer que Paulo não era tudo isso que ele dizia ser. Começaram a apontar que Paulo não tinha a autoridade que dizia ter. E os irmãos que Paulo tinha ganhado para Cristo, os irmãos que Paulo tinha treinado, Paulo tinha discipulado, estes mesmos irmãos começaram a se rebelar contra a liderança de Paulo. Então, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, que é uma cidade litorânea que tem um porto, é uma cidade que lembra Santos. É uma cidade onde as pessoas transitavam, pessoas de todo o mundo, por causa do porto que havia na cidade. Paulo, depois de ter implantado a igreja, discipulado pessoas, deixado líderes para conduzir a igreja, um grupo de homens que chega nessa igreja, questiona a sua autoridade, e ele passa a ter que trabalhar, escrevendo para, aspas, reivindicar a sua posição. Paulo começa a demonstrar pelos seus escritos que ele tinha sim autoridade sobre aquela igreja. Ele tinha sim autoridade sobre aquele povo. Ele tinha sim a autoridade dada por Deus. E ele demonstra autoridade pelas fraquezas. Se Deus não fosse comigo, eu não teria estabelecido essa igreja, por exemplo. Então ele começa a contar dos seus feitos. Tanto que você vai ver no capítulo 12, Paulo dizendo o seguinte, já que é necessário, eu vou contar as visões e revelações que eu tive. Paulo começa a contar de um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que ao homem não era lícito falar. Se você estuda o texto, você entende, ele está falando dele mesmo. E ele começa no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, capítulo 2, porque ele precisa reforçar a autoridade apostólica dele naquela igreja, dizendo, conheço um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu. Eu fico a pensar, ele segurou essa experiência de 14 anos. Sabe por que muitos de nós não temos experiência com o Espírito Santo? É porque a gente não aguenta ficar com a boca fechada. Paulo vai ao terceiro céu e não conta para ninguém. Ele só conta porque se fez necessário. Já que vocês estão dizendo que eu não tenho autoridade, eu vou contar para vocês algumas coisas que eu vi e vivi, para demonstrar a autoridade do meu apostolado. Agora, tudo isso é importante a gente saber porque enquanto ele desenvolve a autoridade do apostolado dele, no meio da carta praticamente, esses dois capítulos, o 8 e o 9, ele aborda o assunto generosidade. Agora, o que a generosidade tem a ver com a autoridade apostólica?
Qual é a conexão que o Espírito Santo começa a entregar a Paulo para escrever a segunda carta aos Coríntios, para defender o seu apostolado? E nesta carta, ele precisa investir 2 capítulos falando de generosidade, de contribuição. Qual é a graça? Esse é meu ponto. Qual é a graça que Paulo está falando que essas igrejas da Macedônia têm? Que graça é essa? Que graça eles demonstram? Fala da abundância da graça, e não é uma abundância meramente material. Eu já vou desenvolver mais isso. No verso 7, acompanha aí comigo, do capítulo 8, de 2 aos Coríntios. Mas como em tudo vocês manifestam abundância? Ele diz o quê? Em tudo. E ele exemplifica em tudo o quê? Na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Que graça é essa? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que algumas igrejas têm a graça da abundância, a graça da generosidade. Eu quero te dizer uma coisa: a Yada Church tem essa graça. Amém. Nós somos uma igreja que carrega a graça da generosidade. Nós carregamos a graça da abundância. Nós somos uma igreja que fomos alcançados por essa graça, porque no nosso coração queima missões. O apostolado, o envio, o sustento de missionários, as almas a serem alcançadas, elas são alvo dessa igreja. Se você já fez a nossa integração, você sabe, nós iremos implantar muitas igrejas. Nós alcançaremos as 5 regiões desse país a priori. Quando o Zé vem falar de é grande, eu quem sabe não sei mesmo, viu Zé, o tamanho de tudo isso. Quem sabe eu não tenho clareza, mas uma coisa eu sei: a Yada Church tem a graça da abundância, a graça da generosidade, e nós vamos fazer bom uso de tudo aquilo que Deus investir na nossa vida financeiramente. A abundância, ela é demonstrada com a generosidade. É tão interessante que, se nós olharmos 2 aos Coríntios, no capítulo 8 ainda, versos 14 e 15, acompanha aí comigo. Olha o que está escrito: neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Olha o verso 15, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Deixa eu contar algo para você. Eu já vou falar um conceito de igualdade que provavelmente vai destoar daquilo que nós estamos acostumados. Mas o meu ponto nesse primeiro momento é dizer para você que quando Paulo escreve aos Coríntios da Macedônia, existia uma realidade cultural ali. Qual que era a realidade cultural? Essas igrejas da Macedônia, elas não eram tão abastadas financeiramente como a igreja de Corinto. Eu quero que você pegue isso que é importante. Corinto era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade rica. Logo, os membros dessa igreja tinham mais probabilidades financeiras do que as igrejas da Macedônia. O que Paulo está dizendo nesses 2 versos que eu acabei de ler, o que ele fala sobre igualdade, é que a abundância dos macedônios supre aquilo que vocês não têm. E a abundância que vocês têm supre o que os macedônios não têm. Na prática, o que a Bíblia está dizendo que é igualdade? Igualdade não é distribuir tudo de igual forma para todos. Isso é socialismo. É o que o socialismo quer implementar muitas vezes na minha cabeça e na sua. Isso é o que leva muitos pastores a acreditarem que Jesus era socialista, porque eles têm uma leitura de igualdade deturpada. O que o texto está dizendo que é igualdade? Naquilo que você tem em abundância, você supre aquele que não tem.
naquilo que aquele tem de abundância, ele supre você no que você não tem. Em outras palavras, tudo aquilo que é abundante na minha vida e na sua, independente se é material ou espiritual, a gente utiliza para suprir o déficit do outro. Se você tem abundância em uma área, você com abundância nessa área supre o irmão que não tem. Não é pegar tudo que você tem e distribuir de igual modo. Porque aquele irmão que está sendo suprido por algo abundante que é seu, em algum momento vai compartilhar o que ele tem de abundância na tua falta. No caso específico do texto, o que existia é que os macedônios, eles não eram tão prósperos quanto os coríntios. E nesse aspecto, eles eram supridos. Só que acaba que nesse momento em que Corinto está passando por uma espécie de racha, de divisão, de debandada dos irmãos, é a igreja dos macedônios que levanta oferta para enviar, é a igreja dos coríntios que levanta oferta, eles ficam investindo um no outro, mas a espiritualidade, aquilo que era o mais importante, era a igreja da Macedônia que estava orando e intercedendo em favor dos coríntios. Olha que coisa interessante, a cidade de Corinto poderia ter muito dinheiro, mas não tinha a oração fervorosa dos macedônios. Pastor Alexandre, então significa dizer que ter bens, ter recursos, não adianta? Não é nada disso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: se você tem abundância de espiritualidade, compartilha com aquele que tem abundância de riqueza financeira. Se você tem abundância financeira, compartilha com aquele que não tem. O que eu creio que o Espírito está nos mostrando nessa introdução é que tudo que nós temos em abundância deve ser usado para suprir a necessidade do outro. Eu vou trazer um exemplo prático. Quem sabe a Rita tem abundância no ensino da música ou do canto. Hein, Rita? Isso é abundante na sua vida. Você pode servir todos esses irmãos aqui com técnicas vocais. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A abundância pode estar associada ao teu dom, ao teu talento. Quem sabe você tem abundância de informação jurídica, Camilo. Você pode transbordar na vida de quem não tem. Quantos estão entendendo aqui? Desta forma, não há ninguém nessa igreja que não tem um tipo de abundância para suprir o irmão que não tem. O pastor, por mais sábio, por mais espiritual que seja, eu não tenho tudo aquilo que todos vocês precisam. O corpo de Cristo precisa um do outro. Quantos estão entendendo isso? Agora, qual é a narrativa que tem impedido a prática da generosidade? Que tipo de história, que tipo de diálogo interno a gente tem desenvolvido que nos impede de ser generosos? A narrativa é que não ganhamos o suficiente. A narrativa que muitas vezes nós afirmamos assim: eu sou pobre. A narrativa que nós construímos é que nós não temos nem para nós. Como é que nós vamos ser generosos? E se eu te perguntar, quem sabe você não tem porque não é generoso? Tá, mas vamos lá que eu já quero antecipar. Uma vez que a gente constrói uma narrativa de que falta, de que não temos, e por fim dizemos, sou pobre, existe algo que vai não só impedir você de ser generoso, vai impedir você de desfrutar do mínimo. Quando você começa a alimentar a sua mente, o seu coração com uma narrativa contrária às Escrituras, você interrompe o fluxo da generosidade, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que poderiam ser alcançadas por você. A grande questão da pobreza é que a pobreza não é e nem pode ser um empecilho para a generosidade. Eu não vou ser negacionista no sentido de não existe pobreza. Eu sei que existe. Jesus disse para o discípulo: os pobres vocês sempre terão.
Agora, ele não diz quem é. Os pobres nós sempre teremos. É uma utopia acreditar que todas as pessoas da terra vão ficar ricas. Os pobres sempre terão. Agora, quando nós falamos de pobreza e não ser generoso porque somos pobres, a pobreza não é empecilho para a generosidade. E eu vou te dizer por quê. Eu quero falar algo sobre a contribuição. Olha o verso 2 aí novamente, do capítulo 8. Porque no meio da muita provação e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de... Percebe que biblicamente a pobreza não é empecilho para a generosidade? E eu quero te falar mais. Olha o verso 3. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Toda contribuição é na medida da sua posse. Então não existe essa questão, eu não tenho. Mas pastor, e as pessoas que não têm? Não têm o quê? Se você for olhar, por exemplo, para um mendigo. Imagina. Será que um mendigo tem alguma coisa para disponibilizar para alguém? Sim ou não? Sim. Tem. Nem que seja ajudar uma idosa a atravessar a rua. Ele pode manifestar generosidade com o que ele tem, o tempo, a disposição. O que nós estamos vendo nesse texto é que a contribuição é a medida das posses. Você contribui segundo as tuas posses. Nessa casa você nunca vai ver a gente pedir o que você não tem ou obrigar você a dar o que não tem. Agora, a sua medida, quem sabe, é você. No verso 3 ainda, a contribuição ela é voluntária. Veja que oferta é voluntária. Oferta é voluntário. Muitos de nós não demonstramos a generosidade porque nós entendemos que é voluntário. O nosso orgulho é tão grande que a gente se apega num princípio bíblico para dizer, eu não sou obrigado. É um cunho de coração legalista. Se apega nos pontos em que a Bíblia te habilita a não fazer uma coisa que te leva a crescer. É quando você pega um instrumento bíblico para dizer assim, não vou fazer o bem. Então, é voluntário. Nós não somos obrigados. Quantos de nós usamos o fato de não ser obrigado para não manifestar generosidade? No tocante à contribuição, no verso 4 do capítulo 8 ainda de 2 aos Coríntios, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência. Quando você contribui, você participa de uma graça. Quando você contribui, você está debaixo do favor. E aqui nós não vamos ficar usando de ameaça, de terrorismo para dizer, olha, se você não contribuir, o Satanás vai te pegar. Não. Agora eu devo ser honesto. Você realmente quer ficar fora desta graça que é a assistência? Quer dizer que você vai ver a nossa igreja crescer, prosperar, investir nas missões, investir nos missionários, mudar de prédio, edificar comprando os instrumentos, e você vai ficar de fora dessa graça? É sério? No tocante à contribuição, vá lá para o capítulo 9, no verso 7. Olha o que está escrito. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... A contribuição não é para ser dada com tristeza. A contribuição não deve ser por necessidade e nem por constrangimento. Eu vou dar, porque o pastor vai olhar a conta da igreja e ele vai ver que eu não sou dizimista ou não oferto. Não precisa, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu vou ser honesto, posso ser? Quando você dá dízimo, dá oferta com o coração errado, é a mesma coisa que rasgar dinheiro.
Ajusta o teu coração e faz do jeito certo. Por fim, deve ser dado com alegria. Por quê? Porque nós participamos de uma graça. Vocês estão entendendo a profundidade que é ser generoso? Eu quero continuar. Se a narrativa que a gente muitas vezes constrói é de que não temos o que é necessário, não temos o suficiente, ou eu sou pobre, de que maneira a gente derruba essa narrativa antibíblica? Bom, com a própria palavra. Olha o capítulo 8, verso 9. Vocês estão preparados para aquilo que vocês vão ouvir agora? Olha o verso 9 do capítulo 8. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Eu vou ler esse texto de novo, eu vou até dar um pulinho aqui, porque... Ai, meu Deus! Está escrito na Bíblia, sim ou não? 2 Coríntios 8, verso 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus o quê? Se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Quem já tinha percebido esse texto na Bíblia? Faz um sinal. Bom, poucas pessoas. Eu vou falar uma coisa que vai te chocar hoje, tá bom? Mas está aqui. Antes de falar essa coisa que vai te chocar, eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui acredita que Jesus, na cruz do Calvário, levou o nosso pecado? Levanta a mão. Ok. Quem aqui acredita que Jesus, na cruz, ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse ter vida? Ok? Estamos alinhados na teologia? Jesus, então, ele nos justificou, sim ou não? E mais, tem uma teologia, uma vertente da teologia que a gente chama de teologia da substituição. Eu queria ter tempo para falar da teologia da substituição, mas basicamente é quando Deus, por intermédio de Jesus, se coloca no meu e no seu lugar. Ele vive e passa o que era para nós vivermos e passar. Pela graça, pela misericórdia, nós não passamos. Amém? Toda a teologia em que nós cremos é fundamentada na substituição de Jesus. Tudo aquilo que nós acreditamos, veja, quantos aqui acreditam que vão para o céu? Levanta a sua mão. Nós acreditamos que vamos para o céu, por quê? Porque Jesus foi para o madeiro. Jesus foi para a cruz, Jesus pagou a nossa dívida, era uma dívida desfavorável a nós. Colossenses diz que ele rasgou a cédula de dívida que era contrária a nós. E hoje nós podemos ter vida. A Bíblia fala que porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Sem a ressurreição de Jesus não existiria evangelho, não faria sentido a nossa fé. Agora eu quero te perguntar, se você acredita em tudo isso, o que te impede de acreditar que Jesus levou a pobreza para que você fosse rico? O que te impede de acreditar que Jesus levou a escassez para que você fosse abundante? Agora, quando eu comecei a entender sobre esse princípio, no ano de 2019, eu estudei esse texto, eu estudei a Bíblia, eu fui nos comentários, eu fui para a teologia pura, eu fui ver comentarista, eu fui ver as pessoas falarem e ensinarem desse verso. Não existe nada nesse texto que fala que Jesus se fez pobre espiritualmente para que nós fôssemos ricos espiritualmente. Inclusive, o contexto imediato desse texto é dinheiro, é generosidade, é oferta.
O que eu quero dizer e afirmar para essa igreja? Sim, alguns dizem, Jesus foi pobre, Jesus não era rico. Ok. Mas Ele foi pobre por amor a nós. Para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Sabe qual é a palavra aqui? Abundantes. Agora, eu não sei você, mas a narrativa de que eu não tenho, eu não posso, eu ganho menos do que suficiente, é a objeção, é a sua crença que está errada. O que Jesus fez por nós foi completo. Quem foi que disse que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo e cheios de bens? Quem foi que disse? Eu sei quem disse. Em partes a teologia franciscana. Foi o São Francisco que catapultou essa teologia na era moderna, quando ele entrega todos os bens dele para viver junto aos pobres. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os pobres, nós sempre teremos. Pastor Alexandre, você está dizendo então que aqui nessa igreja só vai ter gente rica? Aqui é o contrário, só vai ter gente pobre se quiser. Não é que só vai ter gente rica, mas você só fica pobre aqui se você quiser. Você tem direito de escolher não prosperar. Você tem direito de escolher não ser generoso e quebrar princípios bíblicos e precisar da nossa ajuda, e nós vamos te ajudar. Tá tudo bem. Eu mando cesta básica para você. Se precisar, eu pago sua conta, tá tudo bem. Agora, eu estou te apresentando biblicamente que você pode e deve ser generoso a partir daquilo que Jesus fez por você. Quantos estão entendendo isso? O que a gente precisa fazer, pastor Alexandre? Porque eu sou um desses. Eu fico achando que, ter demais, ter as coisas, o que a gente precisa fazer? A gente se apropria do ato consumado de Jesus. A gente crê que Ele levou a pobreza. E agora a gente passa a atuar com uma mentalidade que é a mesma que nos leva a crer que nós vamos para o céu. Qual é a mentalidade que te leva a crer que você vai para o céu? É uma mentalidade de fé na obra consumada de Cristo. Qual é a mentalidade que nós precisamos ter para ser generoso? É a mentalidade de que Jesus levou a pobreza. Isaías diz que Ele levou as nossas dores, as nossas feridas, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Por que a pobreza não está nesse pacote? Por que a igreja vai insistir em não ser generosa, em não ser abundante? Qual é a evidência daquilo que eu tenho me apropriado? Quando nós nos tornamos ricos e abundantes pela vinda de Jesus e pela sua pobreza, a gente começa a perceber que a evidência é a generosidade. A generosidade é a evidência de que você se apropriou da maneira correta do princípio bíblico. Alguém generoso não fica se amarrando para doar, para ofertar, para dizimar. Alguém generoso não fica assim, não sei, dou ou não dou. Alguém generoso pega e fala, tá aqui, pelo amor de Deus, mas pastor, tem que dar tudo qualquer hora, tem que então ficar dando dinheiro à torta e à direita. Eu não estou pregando isso. Eu estou pregando que quem entendeu o que Jesus fez por si, naturalmente é generoso. Porque você não interrompe o fluxo da bênção. O pressuposto para você não interromper o fluxo da bênção é deixar ir. Eu já disse aqui uma vez, mas vou falar de novo. Por que o Mar Morto é morto? Cientificamente é porque tem muito sal. Onde há muito sal, não dá para gerar vida. Agora, por que tem muito sal no Mar Morto? Porque é onde os rios desaguam e não tem vazão. Todas as vezes que você reter mais do que é devido, você sai e interrompe o fluxo da prosperidade na sua vida.
deixa ir. Abre a mão e investe. Seja generoso.